Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí das movimentações hoje. Hoje foi um dia meio trancado, né? O preço ficou consolidado numa região aí e ele resolveu dar uma andada de tarde, mas hoje a gente percebeu que foi um range muito curto. Mas vamos falar isso no detalhe, que eu tenho os detalhes aí para passar para vocês prestarem atenção. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui, pedir para vocês, né, como sempre, para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, porque dessa forma o YouTube vai entender, né, que esse vídeo está ajudando mais pessoas e vai estar compartilhando cada vez mais esse vídeo. A galera que perdeu ontem, nós tivemos uma live fantástica ontem, tirando todas as dúvidas com o Cristiano da Euroinvest. Se você não assistiu, a live tá aqui no canal, vai ali nas lives com convidados. Foi 1 hora de bate-papo, tirando todas as dúvidas sobre mesa proprietária, onde vocês podem esclarecer tudo, ter tudo que vocês precisarem de respostas para quem ainda não tem certeza, não conhece direito, e saber que esse é o melhor caminho, tá? Então vai lá, assiste a live, tira suas dúvidas. Ontem estava com o cupom de desconto do Dia do Consumidor, agora ele já não é mais válido, mas os preços da Euro são fantásticos, então não perca tempo. Vai lá, assiste a live, tem o QR Code aqui no canto da tela e também na descrição o link para você que quer fazer o seu teste de mesa proprietária. Corre que o caminho é esse, tá, turma? Que aí vocês vão ter grandes chances de operar com um capital que não é teu, operar com mais tranquilidade e com isso ter tempo para aprender. Eu sempre falo para o pessoal, arrisquem o capital, arrisque de terceiro ao invés de ficar colocando de 500 e 500 na corretora. Ao invés de colocar 500 em 500 na corretora, paga de 290 em 290, porque você vai ter R$ 290 que você vai gastar e você vai ter uma margem de 800, enquanto que na corretora você vai colocar 500 e a tua margem vai ser os 500. E se você passar no teste, você vai operar com um capital que não é seu, tem ainda o simulador remunerado, que é muito legal, tem tudo explicadinho ali na live, corram lá que vocês vão ver. Não tem essa, pessoal, parem de ficar torrando dinheiro próprio, um pouco capital, querendo achar que vai aprender colocando quinhentão na conta. Vou dar bem a real para vocês, tá? Com quinhentão na conta vocês não vão aprender, vocês só vão torrar, porque o psicológico de vocês vai minar e vocês vão fazer cagada o tempo todo. É assim que funciona. Beleza, turma? Então bora para o nosso estudo aqui, onde a gente vai estar falando das movimentações do preço e também do que aconteceu hoje, né? Hoje o preço deu uma travadinha, ficou num range apertado, mas tudo tem um motivo. Eu vou explicar esse motivo para vocês agora. Eu acho que ontem eu passei isso no estudo, mas a gente sempre tem que prestar atenção no range maior. Choque. Aí ele fez um boss. Ele está retornando nesse intervalo, ou seja, ele tem um range aqui de 50%, é uma zona de flip, né, que a gente falou, é uma zona de mudança de característica do preço, e é normal que ele vai chegar nessa região, ele vai travar, tá? Porque é uma faixa de preços onde você tem a briga do vendedor com o comprador. A partir do momento que o preço passar para cima ou bater para baixo, aí ele anda, porque percebam uma coisa, aqui é movimento livre, aqui é movimento livre, aqui é movimento livre, aqui é região travada. Então, para aqueles que são os teimosos de plantão, que ficam querendo operar em qualquer lugar, vocês têm que saber como operar nessas regiões, tá? Porque é consolidação, e consolidação o preço faz exatamente o que o índice fez hoje. Ó, a gente bota nos 5 minutos, ele pega a liquidez aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Assim, olha só, ele rompe topo e rompe fundo. Isso aqui é só captura de liquidez. Isso aqui é um detalhe. Esse aqui parte para o lado avançado. Hoje o pessoal que estava ali na aula do treinamento
e é da terceira turma que teve o pregão ao vivo hoje, eu falei sobre isso, tá? Isso aqui é um detalhe que o preço sempre faz na manipulação, tá? Para meio que direcionar o lado dele, então vocês têm que estar atentos. Então na aula hoje eu expliquei sobre isso. Mais para frente eu vou estar falando alguns detalhes aí da nova turma. Ontem até eu peço desculpas que a galera teve muita gente que achou que era problema no link ontem, mas é que não foi. As vagas se esgotaram em 11 minutos, tá, pessoal? Foram 11 minutos que demorou para esgotar as vagas do treinamento. E por isso que a plataforma travou. Teve gente que entrou 5 para as 8, viu que estava lá o link desabilitado. Aí voltou 8h15, o link estava desabilitado, mandou mensagem para mim dizendo: cara, tá com problema, meu link não habilitou. Eu falei: não, ele habilitou e já fechou. Porque a plataforma fechou as vagas, ela fecha, tá? Mas devido a essa procura, terminando essa turma aqui no começo de abril, a gente vai fazer uma nova turma, tá, pessoal? Para atender essa turma que está na lista de espera. Então, essa nova turma que vai ter em abril, eu não vou abrir lista de espera por enquanto, tá? Eu vou trabalhar com a galera que está lá com o nome na lista, porque nós temos ainda mais de 200 pessoas esperando, tá? Para o treinamento, e não adianta eu abrir lista e colocar muito mais nome. A gente tem que primeiro começar a atender a galera que tá. Tem gente que tá desde janeiro e ainda não conseguiu comprar o treinamento. Então, mas fiquem atentos que vai ter chance para todo mundo, tá? Conforme a gente vai fazendo turma, provavelmente eu vou fazer uma turma por mês, se tudo continuar assim, para conseguir atender essa demanda aí da galera que tá pedindo pelo treinamento. Beleza? Então aqui, só falando um pouquinho dos trades de hoje, na verdade dos trades não, né? Eu, como sempre, ontem vocês viram na live, eu estou fazendo o teste da mesa. Tá aqui, ó, meu resultado de hoje, da Euro. Mais 504 pontos, um trade, meta, deu, tchau, né? É assim que a gente funciona. Já estou com R$1.000 acumulado, faltando só R$300 para bater a meta. E ainda falta 15 dias de pregão. Não, faltam 20 dias úteis, né? Faltar aí 10 pregões. Eu estou na metade do teste. Ou seja, agora é só administrar e seguir meu operacional com um contratinho, que aí mostra para vocês como é possível, com um contratinho, você buscar 500 pontos por dia e passar no teste. Vamos falar assim: mas você só busca 500 pontos? Sim, só busca 500 pontos. Um contrato você tem que ter a meta muito clara. Quando você aumenta a mão, você faz parcial, você deixa o trade andar, você protege. Agora, com um contrato esticou, chegou no teu alvo, tchau. Como teve dias que eu não fiz 100 os 500 pontos num trade, aí acabei fazendo em mais de um, né? Ontem mesmo foi um dia que eu fiz um trade de 400 pontos, depois eu peguei mais um trade, andou 150 pontos, eu protegi, ele andou 300 pontos, eu protegi com 150, ele voltou e me tirou. E aí acabou o dia. Né? Para quê? Para não correr risco. É bater a meta dos 100 pontos e era dos 500 pontos e era isso, tá? Então hoje o que foi aqui? Hoje o preço na abertura dele, eu vou colocar aqui no 1 minuto, que fica bem mais claro da gente ver. Quando o preço abriu, a gente já sentiu a maldade do índice, né? Quando a gente percebeu isso aqui, ó, ele abriu aqui sem gap, né? E aí ele foi ampliando o leque dele. Ó. Você vê que ele rompe fundo, aí ele rompe topo, aí ele rompe fundo, aí vem aqui, não rompe, fecha, trava. E aí foi aqui que eu fiz a minha operação. Depois de deixar o preço caminhar, abre o mercado à vista, né? Hoje a gente estava conversando ali na live com o pessoal. Uma coisa que está bem interessante da gente prestar atenção é o quê? Como a bolsa nossa abre às 10 e a americana abre às 10h30, normalmente o pessoal tem cozinhado a abertura da bolsa brasileira para o preço movimentar na abertura da bolsa americana, porque agora elas estão muito perto, né, a abertura. Então é a gente saber entender o que é que está acontecendo no preço para fazer as melhores operações. E aqui, ó, mostrar para vocês o que é que aconteceu. Nós tivemos isso aqui, ó. O preço ele vinha caminhando nessa mitigação. Eu já tinha falado para o pessoal lá
na live que a gente tinha essa situação aqui, ó. O preço tinha feito um choque aqui. Deixa eu até marcar para ficar mais fácil. O preço tinha feito um choque aqui nessa região. A partir do momento que ele fez um choque, eu vou esperar a volta dele, a mitigação até o fundo para ele me dar a operação. Só que essa volta, ela foi mitigando. Confesso a vocês que até a gente estava conversando na sala, eu perdi essa compra aqui porque eu estava esperando ele descer um pouquinho mais e eu bobeei. Porque aqui a gente tinha uma região de liquidez, ele veio claramente pegar essa liquidez aqui e aí ele foi lá no alvo. Esse trade aqui deu 500 pontos, ele tinha dado a minha meta aqui. E eu bobeei nesse trade aqui, acabei não pegando. Só que aí o que acontece? O preço volta, renova topo, ou seja, confirma. E aí na abertura da bolsa ele vem dar essa descida louca aqui, rompendo o fundo. Só que ele deixa um sinal aqui que a gente tem que prestar atenção, que é muito importante. Eu vou aumentar aqui para vocês entenderem. Eu sei, galera que é aluno, galera que está acostumada, eles estão sempre prestando atenção que eu estou falando, presta atenção no penúltimo fundo. Né? Ele vem, violina aqui, pega a liquidez aqui do fundo, aí ele volta, sobe nesse imbalance que foi deixado aqui, e aí ele vem com tudo para baixo. Só que quando ele vem com tudo para baixo, percebam que ele não consegue romper essa região de preço aqui. Quando ele não consegue romper essa região e volta, significa o quê? Isso aqui foi captura de liquidez. Ele confirma que isso aqui é captura de liquidez. E aí nós temos aqui ainda a tentativa dos vendidos, e depois o preço vai contra, ou seja, nós temos um rally, base rally, aonde ele rompe o topo. Quando o preço faz isso, o movimento já é claro, né? Ele rompeu o topo, voltou, entrada no 50% do order block, 500 pontos, tchau mercado. Até vocês viram que o meu deu 510, porque acho que ele pegou deu um pulinho de order aqui, e andou 2 ticks a mais, porque a minha ordem ela é oco, né? Na verdade ela é 125 pontos, mas aqui tava, eu botei para 100 pontos, porque estava protegido abaixo da baixa aqui. E acabou saindo com 510, né? Aí descontou a taxinha, ficou 504 pontos ali, deu um merrequinho. Mas aí pronto, bateu o dia e acabou. E aí percebam o que o preço faz de novo. Ó, ele... Mais uma vez, ele renova o topo, confirma o boss, e aí ele deixa uma zona de liquidez enorme. Ainda eu falei para a turma lá na sala, que a gente estava terminando a live aqui às 11h30. Eu falei, agora vocês têm que prestar atenção é o quê? Nessa região aqui, que isso aqui transformou numa liquidez. O que ele pode fazer aqui? Ameaçar descer e voltar. E foi exatamente o que ele fez. E aqui percebam como ele repete a mesma coisa. Se você tiver paciência, operar só isso, você vai ganhar dinheiro e não vai se incomodar. Ele rompe essa região, volta na zona onde ele travou. Ó, tá? Volta, dá o trade, volta, dá outra chance e aí ele vai embora, tá? Aqui também teve um outro trade de 500 pontos, tá? Então, assim, quer ver? Só para vocês verem, isso daqui foi um trade alvo até o topo, 400 pontos de alvo, com 115 pontos, 120 pontos de stop. Depois nós tivemos esse outro aqui, que você podia ter entrado tanto aqui no começo quanto no 50%. O alvo era o outro topo, 450 pontos de alvo com os 100 pontos de stop. Um trade que foi embora, né? Só que aquela história, se você tá com 2 contratos, você faz parcial aqui, deixa o trade andar. Se você tá com um contrato só, esticou, guardou, põe no bolso, tchau, e meta batida, tá? Ou se você também quer fazer com 5 contratos, esticou 400 pontos com 5 contratos, tchau. Você não precisa pegar 2.000 pontos, 1.500 pontos.
Tem que entender que você tem que ter um trade objetivo. E é isso aí que vai fazer a diferença no futuro quando você operar pesado. Quando vocês operar pesado, vocês vão ver que nenhum trader que opera pesado fica a vida inteira no trade. O cara opera objetivamente, assim, ó. Entrou no trade aqui, sai aqui e tchau. Ponto final, tá? Só isso aqui. É objetividade, porque aí você vai colocando no automático a sua forma de operar. Certo, turminha? Então, bora fazer as marcações aqui que eu quero falar, mostrar para vocês qual é a situação que o preço, o que ele está fazendo, tá? Como eu falei para vocês, ele vem descendo nessa região. Quando a gente olha na região macro, uma coisa que eu estava falando na aula hoje, vocês têm que prestar atenção uma coisa. O range todo é esse daqui. Ah, Emerson, por que o range todo é esse daqui? Porque no range macro, ele não atingiu 50%. Ele chegou perto, ó, percebam que é o seguinte. Ele chegou perto na retração de 50, mas ele não teve uma retração de 50. Então, a gente estica essa retração. Então, quando a gente estica, a gente percebe que ele tem um alvo lá em cima, né? A gente tem um alvo e esse alvo ele tá aqui. Eu tenho uma zona bem importante que o preço pode chegar e retrair. É esse Fair Value Gap aqui, esse imbalance. Mas nós temos também a região de cima, que aqui eu tenho uma liquidez, ó. Tá? Então, quais são as regiões vendedoras? As regiões lá de cima. O preço vai chegar lá? Não sei. Enquanto ele não chegar lá, a gente opera o que a gente tem, tá? Então, o que a gente tem é esse intervalo aqui. Sabemos do quê? Que se você pegar o movimento deste intervalo, que é o que a gente está operando agora, você consegue operar? Consegue. Quando você opera esse intervalo, o que você vai ter? Você vai ter definido quais são os seus ranges, né? Então, o que a gente pode esperar do preço quando você entende o intervalo que você está operando? Você entende que o preço pode estar chegando num alvo para depois descer, ou ele ainda pode subir, mitigar essa região para vir aqui, para depois ir lá em cima e depois descer no movimento macro. Tá? Então, são essas as visões que a gente tem que ter. A gente tem que ter a visão micro e a visão macro. A visão do movimento primário, que é a maior, é essa aqui que a gente está tendo. Ó. Lembra? Ó, esse é o macro. Né? Aí nós temos esse range aqui. Esse aqui, lembrem, ó, esse aqui chegou nos 50%. Chegou na zona de swap, bateu e desceu. Esse daqui, a mesma coisa, ó. Só que esse aqui ainda não chegou nos 50, mas ele chegou na região do swap, bateu e desceu. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos aqui, nessa região aqui, um choque, ó. Então, o preço, a gente está trabalhando esse range. Até aqui, ele vai tentar descer de novo. Se ele falhar, ele vai tentar romper. E aí ele pode fazer isso aqui, para depois descer. Lembre-se, isso aqui, ó, pode ser movimento interno do movimento maior. Vai acontecer? Não sei. O que a gente tem que entender é o movimento curto. Tá? E no movimento curto, que é o nosso operacional do dia, o que a gente tem? A gente tem o preço numa região de 50%. É isso aqui que importa para nós. O preço numa região de 50%, eu tenho um order block aqui, do 15 minutos. É um order block vendedor e que o preço tocou agora. O que a gente vai esperar para tomar a decisão nessa região? Qual é a reação do preço amanhã? Para que ele possa dar venda, o que ele precisa fazer? Ele precisa romper topo, aí voltar, perder esse fundo. E aí nos dá uma chance de venda até essa região aqui. E depois, inclusive, ele pode subir de novo. Lembra-se? É aqui, movimento macro. Então, no movimento pequeno, isso que a gente tem que esperar. Né? Se ele romper,
que a gente faz? Passar direto do order block, voltou, compra. Porque a gente só vai vender a partir do momento que ele reverter. Lembre, para isso que a gente tem a FIBO, né? A nossa Premium Discount, para marcar os 50%. Ah, Emerson, e se por um acaso amanhã cedo ele abrir aqui para baixo? Se ele abrir aqui para baixo, ele confirma aquele topo. O que a gente faz? FIBO nele. Bota a nossa zona Premium Discount. O que a gente tem abaixo aqui para a gente pensar? Temos uma região lascada aqui. E não tem nem como marcar um order block aqui. Né? Então a gente tem que saber que nós temos essa zona aqui. Que é uma zona de compra. Ah, como é que tá? Não sei. Vocês estão conseguindo ver algum order block aqui dentro? O máximo que pode ter é esse carinha aqui, ó. Nos 5 minutos, esse pequenininho aqui, que considera um order block, mas ele também já foi mitigado pelo candle verde da frente. E se vocês perceberem, ele desceu, mitigou e foi embora. Mas a todo modo, é um order block válido, caso o preço desça, né? Afinal de contas, se o preço abrir para baixo, nós temos aqui, ó, um boss, ele deixou. E aqui nós temos o choque, ó. Na verdade, o choque aconteceu aqui, mas eu não vou nem levar em conta aqui lá. Eu vou levar em conta esse aqui, para não ter questão do fake choque, né? Deixar como choque interno aqui, que foi o último movimento. Apesar de vocês terem cuidado com uma coisa, isso aqui não foi uma retração de 50, então pode ser um choque que não tenha força. Como eu falei, tudo vai depender da abertura do preço, tá, turma? Então, é isso aí que vocês precisam atentar para amanhã. Eu só afastar aqui para vocês entenderem as marcações, que são essas aqui, tá? Nós temos assim, aqui o order block do 15 lá em cima. Antes do gap, a gente tem essa outra região aqui, ó. Se o preço subir, isso aqui é um possível alvo, tá? Tem esse order block aqui, que também é uma região importante. Então, a gente deixa também ele marcado. Certo, turma? Então, eu vou deixando, vou tirar esse aqui, porque isso aqui vai depender da abertura do preço. Eu vou deixando por aqui, então, os estudos. Vou gravar agora, vamos passar aqui para o dólar, né? Não vou esquecer do dólar, que tem nossos alunos aí que operam dólar. Mas hoje a gente gastou um tempinho aí no índice também para vocês entenderem a movimentação. Mas eu tenho certeza que a turma do dólar também aproveitou isso daí. Porque também é uma forma de aprender a ter essa leitura, certo? Então bora lá para a doleta. A doleta ele pegou e desceu com tudo hoje. Deixa eu só tirar esse indicador aqui para dar uma limpada no gráfico. Olha, nós tivemos aqui, ó, lembrem-se que nós tivemos o choque. Deixa eu tirar esse aqui, onde teve o flip ontem. Nós tivemos o choque aqui na abertura hoje. E aí o preço voltou na região de demanda e só desceu. Então, o dólar ele foi bem técnico hoje. Vocês perceberem, ele é técnico normalmente, né? Mas se vocês perceberem, ó, ele fez esse movimento, fez o pullback numa região saudável. Isso aqui é tudo interna. Voltou, perdeu o fundo, subiu na região do order block, deu a venda e ele foi embora até o último alvo lá de baixo. Quem pegou essa venda no dólar aqui, ó, surfou o dia inteiro porque ele só foi para um lado, ele nem olhou para trás, né? Teve essa, e a gente até hoje nem olhamos para o dólar porque nosso amigo Mário, que opera dólar lá na sala de treinamento, hoje não estava presente e a gente acabou não olhando, mas era isso aqui, ó, região de order block, venda depois do choque, bem definido e bem desenhada aí essa operação pelas características que tinha hoje aí o dólar, tá? O que a gente vai marcar aqui? A gente tem essa região aqui, que é uma região importante. Inclusive, vocês olhem para trás, tá? Eu vou deixar ela marcadinha aqui justamente assim para isso. Para vocês entenderem. O preço ainda está dentro dessa região, portanto, a gente deixa. Nós temos aqui essa outra
que é uma região também de base, e depois a gente tem a extremidade. Tá? A gente renova essas regiões aqui para que fique mais claro, né, a nossa leitura do preço. Então tem a extremidade, tem essa região aqui que foi um rally, base e rally, né? Depois a gente teve essa região aqui que deixou esse order block aqui, inclusive é onde ele está agora trabalhando, né? Então a gente deixa essa zona marcada e para cima a gente tem aqui, inclusive essa aqui eu vou deixar a verdinha aqui como sendo flip, tá? Não é um flip a princípio. E aqui nós temos uma nova zona de oferta que foi deixado, que foi esse topo aqui. Tá, turma? Então, assim, percebam que o preço desceu sem retornar. Então, ele ainda está em movimento. Se o preço abrir aqui, cuidem, porque ele pode estar fazendo isso aqui para descer, tá? Prestem atenção. Mesmo ele não tendo rompido esse fundo, ele rompeu essa região aqui, que era uma região importante. Então, essa região se torna uma região que tem que ter muita observação. Certo, galerinha? Então, era isso. Aguardo vocês aí amanhã na nossa live de manhã, dia de pregão ao vivo no YouTube. Espero que tenham gostado do estudo. Tenham todos um bom descanso e um excelente pregão amanhã.